vitória total. Tem alguém aqui desejoso de viver isso na sua vida ou não? Vitória total. Eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta em Efésios, e daqui a pouco a gente vai ler. Aliás, nós temos bastante textos hoje que a gente vai dar uma olhada. Demos uma enxugada na reunião para a gente poder acabar aí umas 9h10, fazer 1h10 de culto, para nós podermos estar juntos, tá bom? Vitória total. Gente, durante muito tempo, eu fui praticamente criado na igreja, né? Eu me converti junto com parte da minha família aos 9 anos, aos 8 anos mais ou menos, mas eu, de maneira muito equivocada, sempre pensei que a minha vida com Deus seria uma vida assim, meia manca, sabe? Meia capenga. No sentido, deixa eu tentar te explicar, que Deus ele me abençoaria em algumas áreas, mas que em outras áreas eu teria que lidar com frustração, com ausência de coisas que eu gostaria, e eu teria que saber lidar com essas áreas de falta na minha vida. Mas crescendo, amadurecendo, conhecendo a palavra, eu vim descobrir que o desejo de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, para a nossa casa e para a nossa vida, é nos dar vitória em todos os níveis da nossa existência. Não só vitória espiritual, né? Até é muito comum quando você encontra alguém, você fala, pô, estou numa perrenga financeira, pelo menos no céu eu vou pisar no ouro, né? Ou eu me lembro muitas vezes de alguém falar, fulano tem dinheiro, falar, mas o que adianta, vai morar no inferno, eu pelo menos sou... Então, essas compensações mentais nossas, dizendo o seguinte, eu vou ter vitória em algumas áreas, não importa que outras eu sofra. Na verdade é uma bobagem, porque você vai ver pela palavra de Deus, e a gente vai olhar hoje muitos textos que vão nos deixar claro a vontade e a intenção de Deus em nos abençoar em tudo. Eu quero declarar e profetizar sobre sua vida hoje à noite. Deus quer e vai te abençoar em tudo, em nome de Jesus. Olha só o que Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, vai nos dizer. Quem está em casa vai poder acompanhar também os textos bíblicos, e eu até fiz questão de deixar grifado e sublinhado, sempre que aparecer a palavra toda, ou tudo, ou completo, eu vou destacar durante a leitura. Se você está aqui e está com a Bíblia aí, tem uma caneta, se você quiser grifar, grife para depois você poder meditar. Olha só, Efésios 6, versos 10 em diante, Paulo está falando sobre batalha, sobre a nossa luta como cristão. Ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda, diga isso comigo, diga toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai, diga isso comigo, diga tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes, repita, diga assim, vencido tudo. Diga mais uma vez com convicção, diga, vencido tudo. Permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, diga comigo, diga todos os dardos inflamados
do maligno, não são alguns, não é um ou outro, mas toda seta, todo dardo, toda ação maligna contra a sua vida não prosperará em nome de Jesus. Vai cair por terra. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda, diga toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecidos o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Sempre que você vai ler um texto, é assim, quando a gente vai fazer uma interpretação de texto, seja ela até mesmo na escola, na faculdade, num livro, sempre que algo se repete muito, você deve prestar atenção. E eu já li Efésios não sei quantas vezes. Semana passada eu faço uma leitura corrida da Bíblia, eu pego às vezes um livro e falo, poxa, esse mês eu vou ler tal e tal livro, divido os números de capítulo e leio corrido. Mas normalmente eu faço isso de manhã e daí à noite eu pego um trecho menor da Bíblia e todo dia eu leio o mesmo trecho, todo dia. E esses dias eu fiz isso com Efésios, eu li a semana toda, todo dia, são 6 capítulos apenas, todo dia eu lia. E esse trecho que eu já li inúmeras vezes, talvez seja o texto de Efésios que eu mais li e mais preguei, essa expressão me saltou ao coração. Todos. E Deus deixou claro para mim, Aquiles, eu tenho vitória em todos os níveis, para a minha igreja, para o meu povo. Mas isso não está restrito somente às palavras de Paulo, está muito bem fundamentado em toda a Escritura. Olha o que 2 João nos diz. Você está com a Bíblia aí, eu vou pedir para você ser rápido no gatilho aí, tá bom? 2 João, lá no finalzinho da Bíblia, voltando um pouquinho antes de Apocalipse, tem um capítulo apenas, o verso 8, nos diz o seguinte: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes, a fim de receber a recompensa completa. Você pode repetir essa expressão comigo? Recompensa completa. Olha só o que João está falando, olha, cuidado, a gente se esforçou, a gente se empenhou, nós fizemos de tudo para que vocês possam receber uma recompensa completa, total, em todos os níveis da vida. Então sejam diligentes para que vocês não venham perder tudo o que Deus tem para vocês. Evangelho de João agora, volte a sua Bíblia, lá no 4º livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 15. João 15, verso 11. Palavras de Jesus. João 15, 11. Olha só. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja o quê? Completa. É Jesus quem está dizendo, o meu desejo, aquilo que eu estou falando, esse sermão, as minhas palavras, minha pregação, a minha mensagem, é para que a alegria de vocês seja completa. Porque normalmente na vida a gente tem a tendência de querer compensar, né? Bom, já que, como é que é aquele ditado antigo que fala assim, ó, sorte azar no amor, não sei o que, na dor, não tem um negócio assim ou não? Tipo, não importa que eu não dou certo em tal área, o importante é que em outras áreas eu estou dando certo. Bom, isso é um ditado que pode funcionar para o mundo,
Mas o propósito e a intenção de Deus é que a sua alegria seja completa. É que você seja pleno em todas as áreas, em todos os níveis da sua vida. 1 de João, capítulo 1, verso 4. Vamos voltar lá para o finalzinho da Bíblia. 1 de João, capítulo 1, verso 4. Ele diz o seguinte: escrevo estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu estou escrevendo isso, gente, eu estou gastando tempo. João está escrevendo uma carta para a igreja, era assim que eles se comunicavam na época dos apóstolos, ali no primeiro século. Ele diz: eu estou contando tudo isso para vocês, eu estou deixando esses mandamentos para vocês, eu estou deixando essas instruções para vocês, com um propósito, para que a alegria de vocês, a nossa alegria, seja completa. Tem um texto de Gênesis que me fascina, e eu preguei há muito tempo sobre a diferença de Abraão e Ló. Você sabe que Ló era sobrinho de Abraão, e a primeira vez que Ló aparece na Bíblia, junto ali com seu tio Abraão, os dois estão tendo um problema. E sabe por que eles estão tendo um problema? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Quem quer um problema desse? Hã? Quem quer um problema desse? Um dia um cara, um irmão da igreja, me falou que ele estava tendo um problema porque ele pagava muito IPTU por mês. Eu falei: eu não pago nada, você quer trocar comigo, não? E assim, era um negócio assim absurdo. Isso significava que ele tinha muito patrimônio, né? Muito patrimônio. Mas é interessante que o mesmo Abraão e Ló, que começam muito bem, terminam de maneira diferente. Você vai ver o final da vida de Ló. Ló termina bêbado, numa caverna, sem sua mulher e com as 2 filhas grávidas dele. Você lembra desse texto? É um dos textos mais tristes da palavra de Deus, depois que eles saem de Sodoma e Gomorra. A mulher dele se transforma numa estátua de sal, e as meninas dele, ele tem 2 filhas, com medo de não ter descendência, elas vão lá, dão vinho para o pai, e o pai, sem perceber, numa noite a mais velha se deita com ele, e depois na outra noite as 2 engravidam do próprio pai. Um texto terrível. Mas olha o final da vida de Abraão, Gênesis 24, 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. O Senhor em tudo o havia abençoado. Não tinha uma área da vida de Abraão que escapou da bênção de Deus. Deus o favoreceu na família, Deus o favoreceu espiritualmente, Deus o favoreceu financeiramente, e eu creio que essa mesma bênção está estendida sobre nossa casa, nossa família, sobre a igreja de Jesus Cristo hoje também. E finalmente, esse último verso que eu quero deixar aqui para fundamentar essa verdade bíblica no seu coração e na sua mente, está em 1 Tessalonicenses 5. Porque isso cabe também para a nossa vida de santidade. Você sabe, o lema central da Igreja do Nazareno é a santificação. Santidade ao Senhor. E a igreja trata a santidade no seu aspecto integral, baseado nesse texto do apóstolo Paulo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O que significa inteira santificação? Santificação total. Paulo responde: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A santidade de Deus vai te tocar em tudo. E ele fala agora o que é esse tudo: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. Sabe, gente, às vezes eu vejo gente na igreja que está saudável espiritualmente. Ela ora, ela jejua, ela conhece a palavra, mas às vezes a alma está podre. As emoções estão... A pessoa tem que estar sempre sentimento de baixa autoestima, complexo de inferioridade, ou orgulho de se sentir melhor. Tem gente que está com a alma boa, mas o corpo descuidado. E a Bíblia vai dizer, a mesma Bíblia que vai dizer para a gente cuidar da nossa vida espiritual, vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a bênção de Deus quer atingir todos os níveis da nossa vida. Agora, como é que a gente se apropria dessa verdade bíblica? Porque isso é legal, isso é uma bênção. Se eu perguntar, eu tenho certeza que todo mundo deseja, tanto você que está aqui, como quem está em casa nos acompanhando, mas como é que a gente faz isso se tornar verdade na nossa vida? E eu quero deixar 2 dicas para você, e nós vamos orar. A primeira delas, creia numa vitória total. Creia numa vitória total. Coloque a mão no seu coração e diga: eu creio. Diga: eu creio numa vitória total. Talvez você esteja se perguntando: poxa, mas será mesmo que Deus pode me abençoar em tudo? Será mesmo que eu não vou ter que me contentar em estar bem espiritualmente, mas meus relacionamentos nunca deram certo, eu nunca fui feliz no amor, tentei um namoro, tentei uma relação, sempre fui deixada de lado. Será mesmo que Deus vai me abençoar economicamente? Porque minha família nunca deu certo, meu pai quebrou, meu avô quebrou, a gente sempre andou na falta. E gente, não se engane, nós nos adaptamos, não é verdade? A gente se acostuma até com coisa ruim. E a gente na vida normalmente vai falando: vou ter que lidar com isso. E isso acaba afetando a nossa fé, a nossa capacidade de acreditar. Porque nossas experiências passadas não deram certo, e daí a gente logo pensa: essa é minha sina, esse é meu karma, as coisas vão sempre caminhar desse jeito. Então o primeiro passo é você acreditar. Não, o Deus que disse que quer me abençoar em tudo, vai me abençoar em tudo. Eu acredito nisso, Você não pode só desejar isso, você precisa crer nisso. Olha o que Jesus disse em Marcos 9, 23, é um texto conhecidíssimo de todos nós. Tem um pai que estava sofrendo com seu filho, porque desde a infância o menino era atormentado por um espírito maligno. E quando a Bíblia vai falar dessas questões, desde a infância, são lutas, irmãos, recorrentes. E lutas recorrentes, às vezes são mais difíceis, batalhas recorrentes. Fala: meu Deus, mas será mesmo? Já tentei uma vez, já orei por isso, já fiz campanha por isso, já jejuei por isso, até fulano já orou por mim e nada aconteceu. E daí o pai daquela criança vai lá, pede ajuda para os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Jesus repreende todos que estão ali e diz: ó geração incrédula. Olha só, a repreensão de Jesus não é porque eles não oraram da maneira certa, é porque eles não acreditaram. Ó geração incrédula. E daí o pai do menino chega para Jesus e diz: olha, eu roguei aos seus discípulos que expulsassem, eles não puderam. Vê se o senhor pode me ajudar. Ele levantou a bola pro Bebeto na área, né? Chegar de voleio e entrar com tudo. Sabe o que Jesus respondeu para aquele pai? Marcos 9, 23. Se podes. Olha mais uma vez a nossa palavra aqui. Tudo é possível ao que crê. Tudo, não tem nada que possa ser impossível, difícil, para aquele que deseja, não, para aquele que acredita, para aquele que exerce a sua
a sua fé. E deixa eu dizer algo para você, durante muito tempo, mesmo estando na igreja, eu deixava de receber algumas coisas, simplesmente porque eu não acreditava que essas coisas poderiam acontecer. Eu vou dizer algo aqui que talvez assuste alguns, mas a vitória não é para quem quer e nem para quem precisa. A vitória é para quem acredita. Eu, durante um tempo, gente, eu pensei que Deus iria me abençoar por causa da minha necessidade. Sabe? E eu achava que Deus, ele agia de acordo com a necessidade da gente. Então, eu precisava de algo, eu achava que automaticamente isso aconteceria. Mas tudo é possível para aquele que crê. 1 de João 5,4, João diz o seguinte, a parte B do versículo: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Certamente o milagre, todo milagre é extraordinário, tá? Para além daquilo que é ordinário, né? Para aquilo que faz parte de uma ordem natural, normal. Mas certamente o milagre mais fantástico da Bíblia foi a ressurreição de Lázaro, né? Porque não foi só uma ressurreição, foi uma ressurreição de um cara que inclusive tinha sido enterrado, já fazia 4 dias. Ele ficou enfermo, Jesus foi avisado, não chegou no tempo em que a família desejava que chegasse, e 4 dias depois Jesus chega lá, as irmãs são amigas de Jesus, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, desesperadas, tristes, chegam para ele e dizendo: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: olha, ele vai viver. Ela diz o seguinte: eu sei que um dia ele vai ressuscitar. E Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Ele traz para o presente, né? Elas trazem para o passado. Se o senhor estivesse aqui. Depois Jesus diz: não, mas eu estou aqui. Ela diz: não, mas um dia. Não, eu sou a ressurreição e a vida. E parado de frente para o túmulo, João 11, 40, ele diz para aquela família desesperada: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se você acreditar, se você exercer fé acerca disso, você verá a glória de Deus. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você acredita que Deus pode te abençoar em tudo? Acredita mesmo? Ou, eu não estou falando se você sente isso, porque nosso sentimento gente, é horrível. Se a gente for andar por sentimento, nós estamos fritos. Eu estou perguntando se existe convicção dentro de você, que Deus vai te abençoar em todos os níveis da sua vida. Por que eu li todos esses textos até agora? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O meu propósito hoje aqui é produzir em você essa fagulha de fé, de crença, de dizer: não, vai acontecer. Deus disse pela sua palavra que vai acontecer. Ele vai me abençoar espiritualmente? Vai. As minhas emoções serão abençoadas também. No meu trabalho, eu serei abençoado. Economicamente, eu serei abençoado. Nas minhas relações, eu serei abençoado. Em tudo que diz respeito à minha vida, eu terei vitória total. Todos os dardos inflamados eu vou ganhar de goleada. Sabe aquele time que ganha, ele não perde um jogo. Ele entra na partida e o pessoal só perguntando: de quanto será que vai ser o jogo? Tinha um cântico bastante antigo, do Renascer Praise, e era maravilhoso cantar. Ele dizia: Jesus é vencedor invicto.
invicto. Ele nunca perdeu. Ele não vai perder em nenhuma área da sua vida e da sua história também. Em nome de Jesus. Em segundo e último lugar, se você quer viver essa vitória total, tem alguém aqui disposto ou não? Primeiro você precisa crer. Acreditar. O que Deus falou é verdade. Obedeça totalmente. Vamos repetir juntos? Diga, obedeça totalmente. Guarde isso que eu vou te dizer. Muitas vezes nós não alcançamos a vitória em todas as áreas, pelo simples fato de que nós não obedecemos em todas as áreas. Então, a nossa vitória em determinada área vai estar sempre ligada à nossa obediência a Deus naquela área. É mais ou menos o seguinte: você é uma casa espiritual. É como se você, em algumas áreas, desse acesso ao Senhor, à palavra de Deus, ao Espírito Santo, e dissesse: Senhor, pode entrar aqui, porque tem gente que vai lá na sua casa, você vai receber lá na porta, né? Hoje chegou uma entrega lá em casa, e chegou um motoqueiro lá para entregar, e eu fui receber o cara onde? Lá na calçada. Receber, muito obrigado, Deus abençoe. Não conheço, não sei o nome, não sei quem é, blá, blá, blá. Mas tem outras pessoas que eu chego e falo: não, vamos entrar, levo para a sala, o outro levo para a cozinha. Quanto mais íntimo, você vai entrando. E às vezes na nossa vida espiritual é assim, a gente dá acesso a Deus a só algumas áreas da nossa vida. Eu não sei na sua casa, mas toda casa tem um quartinho de bagunça, né? E às vezes a gente teima em preservar alguns ambientes da nossa vida e dizer o seguinte: isso aqui Deus não mexe. Deus, por exemplo, quer tratar numa questão de mágoa sua do passado, familiar, um histórico, e Deus já há anos falando: você precisa perdoar, você precisa virar a página, você precisa... Só que você diz: isso é muito difícil. Todas as desculpas e os argumentos estão preparados. Isso significa o quê? Que naquela área você nunca vai ter vitória. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque você não obedece a palavra. Tem muitos cristãos que têm muita dificuldade na área econômica. Por quê? Que não obedece. Ele resolveu servir a mamon. Ele se sente incomodado quando a Bíblia, quando alguém fala de dinheiro, alguma coisa, já todo se espinha, parece aquele porco espinho. Ah, não, nessa área ninguém toca e tal, eu tenho minhas... Enfim, a nossa vitória numa área vai estar sempre ligada à nossa obediência naquela área. Sabe quando a muralha de Jericó caiu, gente? Foi na 7ª volta, e não na 6ª. Josué e todo o povo precisaram obedecer o quê? Integralmente, totalmente, para ter vitória total naquela batalha em Jericó, eles precisaram obedecer o quê? Totalmente. Na 6ª volta, já parou para pensar que loucura aquilo lá que foi, né? Não tinha uma rachadura no muro. Nada, nem um trinco. Não é que eles foram andando, foi trincando aos poucos, e daí eles... Não. Tinha nada. Mas na 7ª volta, quando eles obedeceram totalmente aquilo que Deus havia pedido, eles alcançaram vitória total. Lembra de Naamã? Corpo tomado de lepra, foi pedir ajuda para o profeta Eliseu. Eliseu falou o que para ele? Vá até o Rio Jordão e mergulhe quantas vezes? 7 vezes. Quando é que a cura se estabeleceu em Naamã? Quando é que ele foi restaurado por completo? Na 7ª vez. E às vezes na vida é assim, a gente dá um mergulho, dá 2, sabe? É uma área que a gente consagra a Deus, é outra área que a gente consagra ao Senhor, e a gente diz: não, eu já até estou melhor do que eu estava antes. Pô, legal, bênção, mas Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua casa, Deus tem muito mais para a sua história. Então,
a minha palavra para você hoje é: dê o último mergulho, consagre todas as áreas da sua vida a Deus, permita que o Espírito Santo entre até naquele quartinho de bagunça. Você vai ter vergonha de me levar lá para ver o seu quartinho de bagunça, talvez tenha teia de aranha, barata, até uns ratinhos lá e tal, eu vou ficar meio veaco de entrar lá, mas Deus não tem problema. Deus é o nosso restaurador, Ele é poderoso para transformar aquelas áreas da nossa vida que estão completamente em ruínas, em ambientes de vitória. Você lembra quando Saul, eu li isso essa semana, Saul recebe uma palavra de Samuel, de Deus, dizendo que ele precisava ir pelejar contra Amaleque e destruir totalmente o rei, tudo. E Saul chegou lá, preservou o rei, preservou os bois, e daí ele já chegou, sabe quando o cara sabe que está errado, e já chega dando aquele famoso migué, né? Ele disse já para Samuel: você viu que eu obedeci ao Senhor? Samuel falou: que barulho de boi é esse? Porque Deus falou, é para matar tudo, não é para sobrar nada. É um texto até para a gente hoje, dentro da nossa cultura, inimaginável, né? Mas para a época normal, as coisas aconteciam daquele jeito. Daí, então, na verdade é o seguinte, a gente preservou para oferecer de sacrifício para Deus. É nesse texto que Deus diz para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Guarde isso que eu vou te dizer: obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Quando o Senhor te pedir algo, obedeça completamente. Sabe por quê? Porque você terá então uma vitória completa. Uma vitória completa. Se você ler na construção do tabernáculo, Deus é exigente, né? Ele diz assim, ele dá a planta do tabernáculo. O que era o tabernáculo, gente? Era o templo móvel, quando o povo estava no deserto. Então, Deus diz o seguinte, o material é esse, a arca que vai ser construída é de tal material, é esse tipo de madeira, é ouro. Então, Moisés não chegou e falou: nossa, não tem ouro, vamos colocar bronze mesmo. Não tem prata, vamos fazer só folheado. Não, você vai ver que Moisés fez tudo conforme lhe ordenara o Senhor. Essa expressão vai ser repetida no Pentateuco todo, como lhe ordenara o Senhor. Do jeito que Deus pediu, Moisés fez. E quando o tabernáculo foi inaugurado, assim como o templo foi inaugurado, lá em 2 Crônicas capítulo 7, a glória de Deus desceu. Obediência total, completa. Isso aconteceu com Noé também. Quando Deus falou para Noé que o dilúvio ia acontecer, e ele deu a planta da arca para Noé. Depois você lê Gênesis 6, tem as medidas, gente. Vai medir tanto de comprimento, tanto de largura, tanto de altura, vai ter um compartimento X, uma entrada Y e tal, o teto, a madeira é tal. Deus passa a planta completa. E olha o que Gênesis 6, 22 diz. Noé fez tudo. Guarde isso. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Fez tudo. Nada ficou meia boca. Não, eu fiz. Um dia minha tia estava construindo uma casa, e ela falou: a gente tem um sonho de construir a casa, e a gente acha que a casa vai ser do jeito que a gente quer, mas a casa é do jeito que o pedreiro quer, que ele mudou as coisas.
Eu não sei se o cara achou que uma janela naquele lugar não precisava, que tinha um degrauzinho lá e tal. Não! E quantas vezes, gente, a gente consagra a nossa vida a Deus. A gente diz, eu sou propriedade do Senhor. E daí Deus diz, bom, agora, já que Ele é meu, já que ela é minha, eu vou deixar ele e ela do jeito que eu quero. Vai crescer na plenitude de varão perfeito, vai crescer a cada dia, todas as áreas. Daí para isso Deus vai ajustando. Veio um culto, você ouve uma palavra, Deus diz, faça isso, perdoe, seja generoso, abandone esse vício e tal, leia, ore, jejue, se consagre. Deus vai querendo o quê? Não é que Deus é aquele pai chato que vai... Não! Ele só está querendo nos dar a vitória completa, total. E daí muitas vezes a gente vai ficando meio... Ah, não, aqui não. Porque dói, né? Quem aqui já fez fisioterapia sabe o que eu estou falando, né? Fazer fisioterapia... Ai, aí Deus, não, venha, vamos até o fim, vamos, porque isso vai ser restaurado, e daqui a pouco você vai estar andando perfeitamente, daqui a pouco você vai estar levantando o braço perfeitamente, a coluna vai estar boa. Noé fez tudo, exatamente como ele tinha ordenado. Eu quero ler um último texto, junto com você, em que o apóstolo Paulo, em Romanos, você pode abrir, está apresentando inúmeros níveis de desafio que a gente como servo e serva de Deus tem. Ele fala sobre fome, nudez, perigo, espada, coisas do presente, coisas do porvir. Ele fala sobre poderes, sobre altura, sobre profundidade, sobre principado, sobre potestade, sobre seres espirituais, sobre batalhas que nós podemos enfrentar e iremos enfrentar na nossa vida. Mas olha o que ele diz lá no verso 37, Romanos 8, verso 37. Romanos 8, 37. Quando você achar, eu vou pedir para você ficar de pé, que nós vamos orar. Se o pessoal da música já quiser chegar, pode chegar. Nossa palavra está aqui de volta. Paulo diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu vou ler de novo, eu acho que você não escutou, vamos lá. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é por meio do meu recurso, não é por meio da minha capacidade, porque a gente fica assim brigando com Deus, né? A gente ouve uma palavra como essa, de bênção total, de favor total, daí a gente diz, ai, mas minha família, ai, mas meu histórico, ai, mas minha situação, ai, mas onde eu estou, ai, mas o tamanho da minha dívida, ai, mas... Não, a vitória que você terá, a vitória que eu terei, não é por meio da minha capacidade, do meu recurso, é por meio daquele que nos amou. É Jesus Cristo que te dará a vitória. É por isso que Paulo falou, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. É em Cristo que você alcançará a vitória total. Então essa palavra que eu quero deixar para o seu coração hoje, em primeiro lugar, acredite nisso, fala, não, essa palavra é para mim, eu acredito nisso. Por isso que eu falo, marque, anote, amanhã, levante de novo, quando o diabo falar no seu ouvido, não, se contente com a sua vida econômica, se contente com a sua vida emocional, se contente com o seu casamento, vai ser sempre essa pindaíba mesmo, se contente com essa depressão, com essa dor, com essa enfermidade, se contente com a sua família toda destruída,
você vai voltar para a palavra e vai dizer: o meu Deus diz que vai me abençoar em tudo. Em tudo. E posteriormente, quando Deus te pedir algo, obedeça totalmente. Deixa nenhuma área da vida, sabe, sob a influência de Satanás. Nenhuma área. Você vai ver, gente, grandes homens de Deus, que Deus usou, que estão aqui, ó, registrados na Escritura, mas que não foram abençoados em tudo. Sabe por quê? Porque não consagraram, não foram obedientes em tudo. Por exemplo, Sansão. Tinha áreas no caráter dele que ele não consagrou a Deus. Consequentemente, padeceu e sofreu naquela área. Porque Deus era ruim? Não. Porque faltou o quê? Obediência naquela área. Eu quero terminar os meus dias, se tiver uma lápide lá para escrever, é um bom versículo esse de Abraão, Gênesis 24:1, né? O Senhor o abençoou em tudo. Em tudo. Deus quer te abençoar em tudo. Consagre toda a sua vida a Ele.